Bom, galera, eu sou o professor Hilton aqui do curso Exatas e nós vamos conversar rapidinho sobre associação de resistores e, na verdade, eu quero dar uma ênfase um pouco maior para o cálculo da energia dissipada num resistor elétrico, né? Então, vamos trabalhar um pouco sobre essa energia dissipada nos resistores. Energia dissipada. Bom, para isso vamos tomar um circuito elétrico bem simples, porque o objetivo não é o cálculo da resistência equivalente em si, mas sim da energia que é dissipada num resistor elétrico qualquer. Aqui eu tenho um circuito com dois resistores elétricos em série, esse resistor aqui e esse. Como é que a gente descobre se eles estão em série ou não? É só você observar o que acontece com a corrente elétrica. A corrente elétrica sai da placa maior, que é a positiva, caminha espontaneamente para a placa menor, sempre lembrando que nós trabalhamos com a corrente convencional. Assim sendo, essa corrente sai da placa positiva, dá a volta no circuito e é obrigada a passar pelos dois resistores. Sempre lembre que não é apenas a mesma corrente, não é apenas o mesmo valor de corrente. É obrigatório que as cargas que passarem por um passem necessariamente pelo outro resistor também. Bom, sabendo então que a nossa associação é uma associação de resistores, portanto, em série, vamos dar alguns valores bem simples para o nosso trabalho ficar prático. Então, rapidinho, deixa eu dar apagar aqui rapidinho esses desenhos para o nosso circuito elétrico não ficar bagunçado. Bom, vamos. Sabendo disso, então, eu vou dizer que eu tenho um resistor aqui de 10 ohms, lembrando que o ohm é a unidade da resistência elétrica no Sistema Internacional de Unidades. Tenho também um outro resistor aqui de 15 ohms de intensidade e os dois conectados em série a uma fonte com 100 volts de diferença de potencial. O primeiro passo, galera, é nós calcularmos então o resistor equivalente. Para quê, professor? Para que nós consigamos saber qual é a resistência elétrica total e, consequentemente, a corrente elétrica total dentro desse circuito. Assim sendo, já que os dois resistores estão associados em série, a resistência equivalente nada mais é do que a soma de um resistor com o outro. Assim sendo, nós vamos ter um resistor equivalente de 25 ohms. Portanto, isso é o mesmo que dizer que o meu circuito tem um resistor de 25 ohms, conectado em série a uma fonte, a uma bateria de 100 volts de diferença de potencial. E lembrando da primeira lei de Ohm, que diz que o Ri, a gente consegue então calcular a corrente elétrica. Então ficamos com 100 volts de diferença de potencial, 25 ohms de resistência. Assim sendo, a minha corrente elétrica vai ser de 4 amperes. Bom, galera, agora que nós sabemos quanto vale a corrente total, então eu posso vir aqui no meu circuito original e desenhar. Ó, a corrente elétrica que sai da placa positiva é uma corrente de 4 amperes. Ela sobe aqui pela lateral e passa pelos dois resistores. Então, passam 4 amperes pelo resistor de 10 ohms e passam também 4 amperes pelo resistor de 15 ohms. Assim sendo, a gente pode se perguntar quanto vale a potência dissipada em cada um desses resistores. Para ficar mais fácil, eu vou chamar esse conjunto aqui resistor de A e esse outro resistor de B. Então vamos lá. Quanto vale a potência dissipada no resistor A? Como é que calcula a potência? Lembra? É o efeito Joule da corrente. Potência é π. Então, ó, sempre fique atento que nós estamos calculando a potência dissipada sobre o resistor de 10 ohms. Então, é a corrente que passa sobre ele vezes a DDP dissipada sobre ele. Lembrando que essa DDP sobre o resistor de 10 ohms não é a DDP total. Assim sendo, vamos ficar com potência dissipada no A, corrente elétrica sobre ele 4, diferença de potencial a gente usa a primeira lei de Ohm, só que sobre o resistor de
10 ohms. Resistência, 10, vezes a corrente elétrica, 4. Assim sendo, ficamos com uma potência dissipada de 40 vezes 4, 160 watts. Para o outro resistor, a potência dissipada sobre ele, então, usando os mesmos raciocínios de antes, vai ser a corrente vezes a DDP, mais, lembrando, a corrente elétrica sobre o resistor de 15, vezes a DDP, que é dissipada pelo resistor de 15 também. Assim sendo, temos corrente 4 vezes a diferença de potencial no resistor de 15 ohms, resistência 15, vezes a corrente elétrica 4. Ficamos então com 4 vezes 15, 60, vezes 4, 240 watts. Bom, galera, então agora que nós sabemos quanto valem essas potências dissipadas, tanto sobre o resistor A quanto sobre o resistor B, a gente pode então fazer uma discussão a respeito do que acontece com essa energia dissipada então. Bom, galera, dando ênfase então àquela energia dissipada, aquela potência dissipada que nós calculamos, lembra, no resistor A foi de 160 watts e no resistor B foi de 240 watts. Lembra, o watt é a mesma coisa que o joule por segundo. Então, qual que é a nossa interpretação dessa potência dissipada? São 160 joules de energia elétrica que são transformados em calor a cada segundo. No B, são 240 joules de energia elétrica transformados em calor a cada segundo. Mas uma pergunta muito comum que é feita na prova do Enem é qual seria o consumo de energia elétrica caso um desses resistores, como por exemplo o A, fosse uma lâmpada, né? Se esse resistor aqui fosse uma lâmpada, se esse resistor A fosse uma lâmpada, qual seria o consumo de energia elétrica dessa lâmpada durante 2 horas por dia, por exemplo, né? E em um mês, digamos assim. Caso você utilize essa lâmpada 2 horas por dia, quanto vai ser o consumo de energia elétrica dessa lâmpada, então, em um mês? Galera, usualmente, a gente trabalha com a energia elétrica consumida numa unidade, aquela unidadezinha que vem na conta de luz, que é o quilowatt-hora. Só para a gente entender como esse quilowatt-hora é montado, é bem simples. Ó. O quilo aqui equivale a 1.000, né? 10 ao cubo. Esse watt é o watt da potência da lâmpada que a gente está observando. Então, é a potência da minha lâmpada. Esse hora é do meu intervalo de tempo. Lembrando agora, já que eu estou falando horas, o meu intervalo de tempo tem que estar em horas obrigatoriamente. Assim sendo, vamos responder a pergunta, né? Voltando, qual é a pergunta? Qual é o consumo de energia elétrica daquela lâmpada de 160 watts, já que ela é utilizada 2 horas por dia durante um mês. Quanto que vai ser esse consumo? Lembra lá do que a gente fez? A energia, então, vai ser a potência vezes o intervalo de tempo. Ficamos com o quê? Potência 160 watts. Intervalo de tempo 2 horas por dia. Sempre lembre que a gente está primeiro pegando aqui por dia. Isso vai me dar 320 watt-hora. Tudo isso por dia. Em um mês, a gente vai usar o mês comercial, tá? 30 dias. Em um mês, então, a gente vai pegar essa energia consumida por dia e multiplicar por 30. Então, ficamos com o meu consumo mensal, sendo o consumo diário, 320 watts-hora, vezes 30. Fazendo essa continha aqui, a gente vai ficar, portanto, com 9.600
kWh em um mês. Só que lembra, era kWh. Esse quilo aqui equivale a 1.000. Então, para a gente transformar esse consumo em kWh, basta dividir esse valor aqui por 1.000. Assim sendo, nós vamos ficar com 9,6 kWh de consumo de energia elétrica em um mês. Bom, galera, essa daqui foi só uma observação bem rápida, uma dica bem rápida para a prova do Enem que vai acontecer no sábado. Fique preocupado aí com essa coisa de energia elétrica consumida, porque é tema recorrente na nossa prova. No mais, um grande abraço para vocês e até mais.